Eu quero começar contando uma história de um dos dias que eu fiz uma devocional com meu filho de 9 anos. Eu tenho lido o livro de Gênesis com ele e eu quero até incentivar vocês, pais, comecem a ler a Bíblia mesmo, as histórias da Bíblia. Não só a Bíblia infantil ou historinha de um livro que conta histórias da Bíblia ou devocionais infantis. Leia a Bíblia mesmo com ele. Crianças, a partir de 5, 6 anos já têm a capacidade de ouvir histórias da Bíblia. Lógico que a gente escolhe uma linguagem mais fácil e vai mudar a vida deles. E eu tô lendo Gênesis com o Enzo. E aí a gente estava lendo a história de Caim e Abel. A Bíblia conta que eles são irmãos. E ambos foram ofertar ao Senhor. Caim, ele era agricultor. Abel, ele era pecuarista. E os que gostam de carne brincam que Deus aceitou a oferta de Abel porque ele é mais carnívoro do que vegetariano. Mas não foi isso, nós bem sabemos. O que aconteceu é que Abel, ele deu o melhor e com um coração que por alguma razão agradou a Deus. Porém, Deus se desagradou de algo a respeito da oferta que Caim entregou. A gente não pode dizer com plena certeza o que é que foi que desagradou a Deus. Mas nós sabemos que tem a ver com o coração. E quando Deus se desagradou da oferta de Caim, ele deixou muito claro para Caim. Tanto que Caim ficou bravo. Muito bravo. E quando ele fica bravo com aquela rejeição da sua oferta, ele fica com inveja, com ódio, com raiva de Deus ter aceito a oferta de Abel. Então, provavelmente ele ficou bravo com Deus e com o seu irmão. E a gente bem conhece a história que Caim matou Abel. O primeiro assassinato, homicídio da Bíblia. E Deus se achega a Caim depois desse episódio e fala para ele: Caim, cadê o seu irmão Abel? E ele responde: por acaso eu sou babá dele? Para saber onde é que ele está? E aí quando eu estava conversando com o Enzo, contei toda a história e a gente ficou conversando a respeito. O Espírito colocou uma coisa para ministrar no coração do Enzo. Porque o Enzo é um menino muito obediente. Ele tem uma tendência a querer fazer o que é certo. Desde muito pequeno eu não tive grandes problemas de obediência com ele, porque se eu explicasse que algo não podia ser feito, ele se esforçava para não fazer. Porém, ele tem uma dificuldade, que é o seguinte: quando ele faz algo errado e é reprovado. E aí eu chego para ele e falo: você está errado e tal. Imediatamente ele se arma e fala: não, mas eu não tô. Muitas vezes ele chega a ficar bravo comigo enquanto eu estou repreendendo ele por algo que ele fez. E aí quando eu contei a história de Caim, o Espírito me falou: fale a respeito do coração de Caim que não foi ensinável. Porque ele não gostou de ter sido repreendido na sua oferta. E ele não aceitou. A gente conhece o caráter de Deus. Deus sempre foi o mesmo. E Ele sempre foi misericordioso. Mesmo antes de Cristo vir, o caráter de misericórdia se apresentava em toda a história do povo de Deus. Toda vez que se arrependia, Ele perdoava e abençoava. Mas Caim, ele não escutou a repreensão de Deus e falou: tá bom, Senhor, como é que eu posso fazer para te entregar uma oferta que te agrade? Me ensina. Se ele tivesse falado isso, com certeza a história seria diferente. Ele teria tido a oportunidade de aprender. Então eu ministrei no coração do Enzo aquele dia: nós não podemos ter o coração de Caim, que não é ensinável, que não aceita a reprovação do Senhor. E eu comecei contando essa ilustração para vocês, para dizer que nós, cristãos, que desejamos profundamente ser exemplares, aceitos, dignos de carregar o cristianismo. Se você está aqui porque você deseja mesmo ouvir a mensagem de Deus, você deseja que Deus te use, que o Espírito te use, que te toque, você e eu também precisamos estar prontos para quando Deus nos reprova.
Porque a verdade é que a reprovação faz parte da relação com Deus, assim como a graça, como o amor, as novas chances, a misericórdia. Amém? Se a gente ainda não caísse, não precisaríamos da misericórdia e da graça. E nós bem sabemos que precisamos. Então eu comecei com essa ilustração, porque eu quero dizer que eu não aceito teu coração de Caim perante o Senhor. E eu clamo por uma igreja que não tenha o coração de Caim perante o Senhor. A igreja tem que estar pronto pro vai, não temas, eu estou com você, e pro eu não me agradei dessa oferta. Eu quero ler com vocês um texto que está no livro de Tiago, no capítulo 4. Esse texto Deus me deu, e eu tenho certeza que foi Deus, porque ele veio embrulhado com muitas experiências. E ele me foi dado essa tarde, por volta de 3 horas atrás, quando nós soubemos que o meu pai não vinha pregar mais. E ele veio com muitas confirmações, não só da minha parte, mas ele tem a ver com algo que Deus está fazendo nessa igreja. E quando Deus está falando por meio de profetas, por meio de confirmação bíblica, por meio de intercessores, de grupos, Ele tem dito muitas palavras de encorajamento, Ele tem dito muitas palavras de força. Mas hoje Ele trouxe uma palavra a respeito de algo que precisa ser mudado. Tiago 4 diz, e eu vou começar lendo os primeiros 3 versículos. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz? Abre aspas. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Fecha aspas. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, abre aspas, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nenhum cristão maduro pensa que um texto desse pode ser para ele. Mas muitas vezes é. É mais fácil um cristão de longa data, que buscou santidade ao longo de um caminho, se ensoberbecer espiritualmente, do que aquela ovelha que acabou de chegar e ainda está bebendo leite espiritual, como diz a Bíblia, mas que acabou de entender que precisa ser perdoado. Então, será que esse caminho de crescimento e de cristianismo e de santidade pode nos levar a algo ruim? De maneira nenhuma. É a nossa própria carne que ainda existe, ainda que sejamos maduros espirituais. O que a gente faz então? Como que a gente vai fazer se tem tanta igreja pregando heresia? Tem tanta igreja que prega só você vai ser feliz, a vida é bela, maravilhosa, você consegue. Tem tanta igreja tirando Cristo do centro e colocando o ser humano, o homem. Tudo é sobre você. Então você está me dizendo, Érica, que a igreja séria pode ser chamada de infiel? Pode. Pode. Igreja séria, se você é igreja de Cristo e você é sério, não se ensoberbeça. Lembre quem é a carne dentro de você, que pode ser sua maior inimiga e que pode torná-lo amigo de Deus.
amigo do mundo, a nossa carne, mesmo depois de anos com Deus, tendo seriedade, sendo uma igreja séria, ainda pode ser chamado: vocês estão sendo infiéis, porque estão sendo amigos do mundo. E aqui eu quero deixar muito claro o que é ser amigo do mundo, que não necessariamente, e aqui, gente, vamos tomar muito cuidado, porque tem cristão que está achando que o mundo é a comunidade LGBT, e quem vota no Lula, ou nananana, e sabe assim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente bota a cara no que é mundo, bota a cara no que é inimigo, porque a gente está numa fase de política, e a gente olha esse cenário, fala: eles são mundo, então vamos atirar flecha. Nananina não. Inimizade com o mundo é o mundo espiritual que está lá fora. É potestades, principados, inimigos de Deus. As pessoas que estão no mundo ainda devem ser profundamente amadas por nós. Não importa o que elas pensem, não importa o que elas façam. Então eu quero deixar muito claro o que é que eu estou falando. O mundo reina onde a carne reina. E se a carne vence dentro da igreja em uma situação, o mundo ainda está na igreja. E é sobre este mundo que a Bíblia fala. Nós precisamos ser inimigos de um estilo de vida mundano. Aquele que cede a carne, as inimizades, as contendas, a imoralidade, a uma vida sexual fora de Deus, da vontade de Deus, a feitiçaria, adorações a outros deuses, o secretismo religioso, como o Ramon pregou semana passada. Existem tantas formas do mundo estar dentro da igreja, e a igreja ser amiga do mundo e achar que está sendo crente. E eu vou te falar, tem gente que faz devocional todo santo dia, lê a Bíblia todo santo dia e ainda é amigo do mundo. Por isso foi escrito para um povo que conhece a Deus e precisa retornar à porta que leva à graça. Porque a gente sabe que a gente precisa da graça todos os dias. E a graça nos está proporcionada por meio de Cristo Jesus. Mas existe uma porta que se abre e que se fecha. A porta fechada é a soberba. E a porta aberta é a humildade. Porque Deus resiste. Ele fecha a porta na cara do soberbo. Mas Ele dá graça ao humilde. Então não é sobre perfeição. Não é sobre vencer sozinho. Não é sobre não ter nenhum defeito. É sobre encarar a nossa própria infidelidade. E quando Deus olhar para nós e falar: não seja infiel. Nós não podemos ter o coração de Caim, que falou: o quê? Eu não aceito isso. O Senhor foi injusto. Não. Eu sei quem precisa ser o mais humilde de todos. É o líder. A gente precisa de uma igreja que vocês entendam que não existe ninguém aqui que não precise dessa humildade. Gente, é muito forte quando Jesus disse que não existe outros pais, somente um pai espiritual. Então entenda a posição do líder espiritual que está aqui. E líder, você que está aqui, se tiver algum aqui ou algum me assistindo depois, saiba que você tem que ser muito humilde na sua posição de liderança e de ensinar. Você tem que buscar ser exemplo, sim, mas pessoal, vocês que estão, não coloque nenhum homem no patamar de Deus. Sabe a igreja que cai? A igreja que coloca o pastor no patamar de Deus. Porque o pastor da igreja, ele tem que ser o mais humilde de todos. Ele tem que dizer o único que é capaz,
de estender graça para uma igreja ainda falha é Jesus. A continuação do texto diz: portanto, ou seja, tendo colocado essa situação na nossa frente, entendendo que nós como igreja precisamos relembrar que precisamos construir amizade com Deus e precisamos ser inimigos do mundo, o que é que ele nos apresenta? Alguns ensinamentos eu quero falar rapidamente, 5 partes desse próximo texto. E ele começa: portanto, sujeitem-se a Deus. Ele não fala aqui, saibam quem é Deus. Ele não fala aqui, preguem sobre Deus. Leiam a palavra de Deus. Todas essas coisas são boas, imprescindíveis no cristianismo. Aqui ele está falando de um patamar de posicionamento que é o que faz com que você deixe de ser amigo do mundo. E esse patamar é: se sujeite a Deus. A diferença de uma pessoa que é crente, que crê na existência de Deus, ou somente de uma pessoa que creu que precisava do perdão de Deus e buscou e pediu por salvação e foi salvo. A diferença daquele cristão que consegue ser aprovado no seu caminho cristão é se sujeitar a Deus. Sujeição parece algo que é até negativo na sociedade atual, porque ninguém pode se sujeitar a ninguém, e ninguém pode se colocar acima para submeter o outro à sua autoridade. Mas com Deus é diferente, a gente precisa lembrar isso. E o próprio Jesus, que não pecou, que foi perfeito, em Mateus 26:39 fala do momento que ele está no Getsêmani, orando, que ele estava prestes a se entregar para um momento de maior dor da história, que foi uma dor física, uma dor emocional profunda, uma dor espiritual profunda de alguém que tinha unidade plena com Deus e teve um momento de separação. E o versículo diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sujeição é sobre você passar por cima das suas vontades. É sobre você se relacionar com Deus. Mas acima de tudo, é sobre dizer esta frase: seja feita a tua vontade. Vocês conseguem imaginar como seria a igreja de Cristo se todo mundo conseguisse pôr em prática essa simples frase em tudo em sua vida? Seja feita a tua vontade. Jesus nem ouviu a voz de Deus respondendo o que era, porque no fundo ele sabia a missão. Ele conhecia a missão, ele tinha prazer nela. Mas existe um segredo. Ele não estava se sujeitando a qualquer um. A gente não precisa olhar essa relação de sujeição de Cristo com o Pai como um ditador e uma pessoa de baixo que não tem opção de obedecer ou desobedecer. Ou como alguém que é inferior e por isso, por ser tão inferior, se submete. Não. Era alguém que ama e é amado. Ele fala: Pai, eu sei o que você é para mim, você sabe o que você é para mim. Eu sei o que eu sou para você, eu sei o que você é para mim. Eu te amo profundamente. É meu Pai, não existe ninguém nesse mundo que me entende, só o Senhor. E o Senhor está me colocando num lugar que eu não gostaria de estar.
Será que é possível me tirar daqui? Porque eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor é gracioso. Eu sei que você não quer que eu sofra. Eu sei que você quer me dar o melhor. Dá para mudar o plano? Se não der, seja feita a sua vontade. Porque a verdade é essa, Ele ama. Ele está aqui. Mas está na hora de começar a sujeitar. Porque às vezes a gente gosta, às vezes não gosta. Às vezes a gente gosta do irmão da igreja, às vezes não gosta, mas tem que gostar. Tem que lutar para gostar, tem que lutar para amar. Às vezes a gente quer passar por cima de alguém, mas tem que deixar de passar, tem que deixar os outros passar por cima da gente. É isso mesmo. Porque tem pastor que está pregando, ninguém vai passar por cima de mim. E não é isso, o cristianismo é vem, passa. Porque amor é assim, meu filho. Quem não sabe disso não sabe o que é amor. Entendeu? Eu tenho, você não tem. Eu quero ter pra mim, mas eu vou dar pra você mesmo que eu não quero. O amor ele dá. A gente precisa começar a olhar o cristianismo com sujeição. E eu posso falar uma coisa, isso não é uma ditadura. Você não quer, tá tudo bem. Mas quando você ouvir a voz de Deus falando para você que você foi infiel, escute. E não diga que Ele não te ensinou como ser fiel. Sujeite-se à vontade de Deus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Imagina o que isso significa na verdade. A gente faz uma análise muito positiva somente. Seja feita sua vontade assim na terra como no céu. Então a gente pensa assim, no céu é maravilhoso. No céu, gente, é só glória, anjos subindo, anjos descendo, Espírito Santo falando. Oh, que maravilhoso. Então quando eu falo assim na terra como no céu, a gente fala, é isso, é o céu descendo e eu usufruindo. É também. Ó, que glória. Mas às vezes sabe o que é? Sabe o que acontece no céu? Todo mundo fala assim, Senhor, adora, obediência, centraliza Jesus. Ninguém está lá para ser feliz. Ninguém está lá, está todo mundo glorificando, está sendo feliz, usufruindo, se deleitando da presença do Pai. Aí a hora que a gente fala, seja feito lá no céu. Aí você pensa, meu, imagina tudo que Deus fala, tudo que Deus manda, tudo que Deus deseja, até todo mundo obedece. A gente não pensa que assim na terra como no céu é assim. É obediência também. Não é só glória, né? Não é só sapatinho de fogo. É obediência também. Seja feita a sua vontade. Imagina se a igreja de Cristo conseguisse fazer a vontade de Deus como é feita no céu. Que desafio alto, hein? Então, no versículo 7 do capítulo 4 de Tiago, portanto, sujeitei-vos a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Uma das coisas mais desafiadoras de estar numa posição de liderança de um ministério é ver o lado negro da força, que existe. Porque se não existisse, Deus não falaria para a gente resistir ao diabo. Porque, gente, não existe nada melhor quando a gente está sentindo a presença de Deus aqui adorando. Mas e quando a gente vê as pessoas que estão sendo oprimidas? A gente vê o inimigo vencendo na vida das pessoas. E a gente quer fazer tudo para mudar essa situação. E a gente vai, e a gente ora, e a gente jejua, a gente faz, a gente acontece. E aí Deus fala, cada um precisa resistir. Não dá só para um resistir por todos. Por isso vai lá e ensina, igreja, resista ao diabo, porque ele fugirá de vós. Não é talvez. É uma condicional. Todo cristão que resiste aos principados desse mundo
é poderoso para fazer com que eles fujam. E eu vou te falar, espírito maligno é fracote não. Ele é forte, mas muito mais forte aquele que está conosco. Se ainda existe dentro da igreja, o que está acontecendo, que eu posso dizer que está acontecendo, é porque a gente ainda não levantou para resistir de verdade. Resistir. Como é que se resiste? Mateus 16, 24, versículo 24. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando você decide carregar a sua cruz, significa morrer para suas vontades. Você chega num lugar fora do alcance de Satanás. O caminho para longe, que nos leva a resistir às amarras do presente, é o caminho da cruz. Começa com a cruz de Cristo, porque Ele nos liberta, Ele nos purifica, Ele nos redime, recomeçamos. Mas a gente não pode permanecer onde a gente estava, porque senão você continua amigo do mundo. Você precisa começar a caminhar para o outro lado. E a gente precisa falar que o cristianismo é sobre negar-se a si mesmo. Há séculos atrás, as pessoas não teriam tão incômodo de ouvir essa mensagem, porque a sociedade ela não era tão autocentrada. A mentalidade atual prega um estilo de vida onde cada um empodere-se a si mesmo. Faça bem para si, lute pelo seu bem, pela sua voz, pelos benefícios que você pode ter, porque você não pode contar com ninguém. E a verdade é que o feminismo tem tudo a ver por uma pessoa que não tem Deus para lutar por ela. E aqui eu quero falar, eu não estou falando das causas do feminismo. Então eu não estou falando pela luta de salários mais iguais, eu não estou falando não estou falando da luta contra a violência doméstica, eu não estou falando das pautas de mudança da sociedade. Eu estou falando de uma mentalidade de que eu preciso me empoderar e fazer o que eu quero e lutar por mim, porque ninguém vai fazer por mim. Eu estou falando desta parte. E esta parte para o cristão precisa ser um problema. Sabe por quê? Porque o cristianismo prega o contrário. E aqui eu estou falando como mulher, porque isso é o que o mundo diz para mim como mulher, que eu preciso lutar pela minha posição, pela minha voz e pelo meu poder. Mas o que eu posso dizer é que não existe nada que te empodere mais do que negar-se a si mesmo. É isso mesmo, é loucura para o mundo, mas é verdade. Experimenta. O homem sempre teve isso, né? Você sempre teve o rei na barriga. E o que Deus fala não é passe por cima para chegar onde você quer. Dê o seu melhor para que você possa usufruir. Você pode, você consegue. A Bíblia fala menos sobre você. Entenda o seu verdadeiro eu, se arrependa dele. Busque a Deus, que o que Ele vai fazer não é o que você quer, mas é melhor. O poder que Deus entrega é muito melhor que o poder que os homens entregam. O bem que Deus faz é muito melhor do que o mundo faz. Por isso que dizer, negue-se a si mesmo, conhecendo o que é uma vida com Deus, fala, meu filho, vem usufruir dessa negação que é uma delícia. Porque a gente sofre, às vezes, lutando contra a nossa própria carne. Mas a presença de Deus supera. Você encontra na negação o deleite que o mundo não pode oferecer.
Resista. Resista ao diabo. Resista com disciplinas espirituais, com oração, com adoração. Vá estudar a Bíblia. Porque a gente gasta muito tempo estudando coisas seculares, para que o mundo possa nos devolver em dinheiro, em reconhecimento, em fama, em poder, influência. Essa é a troca. Mas a Bíblia não. Quando você mergulha no que a palavra de Deus diz, você encontra vida, você encontra paz, você encontra alegria, você encontra a vida eterna, você encontra companhia, você encontra amizade, você encontra consolo, você encontra abrigo. Todas as coisas que os homens mais ricos desse mundo desejam e não têm. Resistir o diabo no seu coração. Porque a gente esquece. A gente esquece quem representa o bem e quem representa o mal. Sabe quando você é amigo do mundo? Quando você esquece que você tem lado. O seu lado é o lado de Cristo. Tudo aquilo que glorifica a Cristo é o que tem que ser vivido, é o que tem que ser crido, é o que tem que ser feito. Tudo que vai contra isso é a amizade do mundo. Érica, mas é muito difícil, mas vale a pena. Gente, eu vou falar uma coisa, vocês não têm noção o privilégio que é ouvir isso no momento atual. Porque tem igreja abençoada, que tem lá louvor, que glorifica a Deus, realmente quer adorar a Deus, e que só prega, tá tudo bem. Alegria, vamos ficar bem, vamos ficar alegre, tá tudo bem. E não é verdade, gente. A gente tem que pregar a Bíblia do começo ao fim. Tem que ouvir o Espírito. E tem hora que é vamos, que estamos firmes, vai dar certo. Tem hora que é não, vamos ajoelhar todo mundo que está errado. Então eu falei, primeiro, sujeitem-se a Deus. Segundo, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E ele continua no versículo 8. Cheguem perto de Deus e ele chegará a você. Olha o oposto. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Deus, chega perto. E eu quero te falar uma coisa, você está em pecado? Chega perto. Você está longe da vontade dele? Você está pensando agora, meu Deus do céu, essa palavra é para mim. Eu estou totalmente, acabei de tomar uma decisão oposta ao que Deus falou. E agora? Chega perto de Deus. Chega perto. Tem uma coisa em Deus que é maravilhosa. Ele nunca dispensa alguém que o deseja. Qualquer um. O pior dos piores. Se entrasse aqui alguém que acabou de ser condenado por pedofilia, que foi condenado por estuprar bebês, que acontece. E ele chegasse aqui e alguém começasse a falar para a igreja o histórico do sujeito, o que a gente ia querer fazer com ele? Na melhor das hipóteses, botar ele bem longe daqui. Na melhor, nos mais crentes. Sabe o que Deus faria? Se colocasse o pedófilo, estuprador de bebês, violentador de mulheres, e ele chegasse perante Deus
e Deus ouvisse a lista dos seus pecados, e ele olhasse para Deus e falasse: eu te quero. Sabe o que Deus falaria? Eu também te quero. Sabe quando a gente se torna humilde? Quando a gente entende que a gente está muito mais perto desse sujeito do que de Deus no caráter. E Deus ainda diz: vem para perto, que quando você caminha em direção a Deus, Deus não fica parado esperando. O texto diz: se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Essa revelação, gente. Oh, a graça. A gente tem que dormir abraçado com ela. Se tem uma coisa que eu não largo, é essa tal de graça. Por isso que eu bem me humilho, porque Deus abre a porta e eu entro de mansinho. Se achegue a Deus. Talvez você está se achegando, vindo para a igreja. Talvez você está se achegando, indo numa célula, voluntariando na igreja, participando de discipulado, assistindo podcast cristão. É assim que você está se achegando a Deus. Mas o Espírito de Deus fala: e o seu coração está se achegando a mim? Porque aquele que se achega a Deus não é num estilo de vida crentez, é num coração que deseja. Vem. Eu acabei de te chamar de infiel, mas vem. Não faz como Caim, que se endurece quando Deus fala: tá tudo errado. Fala: então tá bom, me ajuda, vai. Me ensina, me ajuda, me levanta. Eu entendi, eu vou te falar uma coisa. Deus chama de infiel, às vezes, o líder do ministério que você serve. Para de idolatrar homem. Mas Ele ama. Aquela puxada de orelha bem amorosa. Que Ele fala: agora, se sujeita a mim a partir de agora. Resiste o diabo, ele vai fugir. Que ele está dançando aí na tua vida. Se achega a mim, que eu vou me achegar a você. E o que ele diz? Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Se você está vivendo um pecado, que você sabe que é pecado, está na hora de lavar a mão. É quando você olha a mão e sente que está grudenta. Ou você vê a lama, ou você vê o encardido. E você está postergando isso. Você sabe. Você fala: um dia eu vou lavar. O Espírito de Deus está falando: hoje é o dia de lavar. Hoje. Basta de uma vida infiel. De quem não se importa e que se afasta e que não se sujeita. Talvez não seja isso que você está assistindo aí no vídeo da internet do pastor cristão que está falando. Mas o Espírito Santo está em você. E é Ele que vai falar com você, não sou eu. Vocês que são indecisos. Um dos maiores males da igreja atual é estar na dúvida do que quer. Tem hora que quer Deus, tem hora que quer o mundo. Aí é Deus, aí é mundo. Aí é Deus, aí é mundo. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. E aqui eu não estou falando de você ter uma fraqueza, que você busca Deus, você está lá com Deus, e você tropeçou.
porque não conseguiu e voltou para Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando indecisão no coração a respeito daquele Senhor que deve ser adorado. Tem momentos que você fala, não, agora eu vou ficar sério com Deus. Ah não, mas tá tão legal aqui. Será que isso não é possível? Não, mas agora eu estou bem com Deus. Não, mas agora, é sério, a Bíblia fala isso, mas não dá, cara. Não dá, estou precisando viver em comunhão com aquela galera lá da minha cela, não tá dando, porque eu tenho razão. Eu tenho razão. Eu não sei se isso que está na Bíblia é assim mesmo, se a gente tem que fazer isso, eu tenho indecisão. Para mim, um exemplo na Bíblia de um homem que viveu uma certeza absoluta do que ele queria é Paulo. E tem muitos, tá? Que são admiráveis, mas eu amo muito a visão de Paulo. Desculpem que eu estou bebendo muita água, mas é que minha garganta está seca. E a certeza de andar no caminho de purificação do coração, porque a gente sabe muito bem que Paulo continuou sendo homem, continuou errando. Ele não era perfeito, mas era um homem certo do que ele queria. Mirou no alvo e foi. A certeza dele começou com a certeza a respeito de Deus. O livro de Romanos, escrito por ele, é muito maravilhoso e é muito forte, porque ele fala de certezas. E eu quero ler para vocês um texto que está lá em Romanos 8, 38. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não estou na dúvida, eu estou certo. Eu erro ainda, mas eu estou certa a respeito do amor de Deus. Eu sou humana, preciso da colaboração do Espírito Santo para chegar lá, mas eu estou certa que em Cristo Jesus nada me separa. Não é potestade, não é principado, não é altura, não é profundidade, nada, nada. Eu não tenho dúvida. Uma das coisas que o mundo está pregando agora, sabe o que é? Tenha dúvida da sua fé. Tenha dúvida de quem você tem que ser em Cristo Jesus. Imagina pregar, carregue sua cruz. Mas não, aqui não. Às vezes a gente ganha um parabéns, uma estrelinha dourada. Às vezes a gente é reprovado em alguma coisa. Mas sabe o que me mantém de pé? Eu estou certa. Que nem o passado, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nada me separa do amor de Deus. Caim não sabia disso, mas eu sei. Paulo soube, você pode saber. O homem que tem o coração de Caim, sabe o que sentiu? Porque Deus amou meu irmão Abel e não me amou. Mas não é sobre amor. É sobre vontade, caminho, propósito. Tem gente que vem falar para mim, eu quero seguir o propósito de Deus. Não existe propósito sem sujeição. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus para você não vai nascer na tua cabeça. Porque a pessoa quer, deixa Deus me mandar o que Ele quer, eu passo no meu crivo, eu aceito e faço. Então esse é o propósito. Não. Não. Precisamos estar certos, firmes na palavra, firmados, não abaláveis. E aí sim, estamos caminhando para o que Deus tem para nós. Mas eu quero falar a parte mais difícil
de pregar aqui em cima, porque é uma pregação que não há um ser humano que quer ouvir. Nem eu quero ouvir, nem quero pregar. Quase perguntei para Deus antes de vir: dá para não pregar essa parte? No versículo 9 está escrito: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. Gente, eu vou falar uma coisa. Deus é o Deus que transforma vestes de cinza em vestes de alegria. Mas o Espírito de Deus também é o Deus que abre os nossos olhos para realidades que precisam nos entristecer. E talvez o que esteja faltando é uma igreja que se entristeça mais perante realidades que desagradam a Deus. E eu posso dizer que eu vejo gente chorando, bradando, clamando a respeito do pecado do outro. E isso é importante, é necessário e precisa acontecer. Mas eu vejo pouca gente chorando por causa de si. A gente chora quando a gente quer algo e não tem. Mas a gente não chora quando a gente desagrada a Deus. A gente está fora da vontade de Deus dando risada. A gente está. E a gente está numa geração que só levanta líder, que fala: você vai ser feliz. Mas tem dia que não é dia de ser feliz. Tem dia que é dia de ficar triste. Porque é triste o que acontece nesse mundo. E muitas das coisas tristes vêm de mim. E eu sei. Líderes também são reprovados. Mas uma coisa eu sei: que todo aquele que se humilha perante o Senhor, e eu estou aqui para me humilhar perante vocês, para dizer que existem líderes nessa igreja que também erram. Mas uma coisa eu não aceito soberba espiritual, porque eu não desejo a destruição espiritual. Eu abro os meus braços para a humildade que vem do Espírito Santo, porque Ele diz, e eu termino meu texto dizendo: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Deus não fez filho para ficar derrotado. Existe vitória para nós. Existe vitória para nós. Existe vitória para a sua vida, naquilo que Ele tem para você. Ele tem uma vida plena, cheia de alegria, amor, paz, vida. Ele deseja união na sua família. Ele deseja um casamento restaurado. Ele deseja as relações de filhos e pais sendo reconstruídas. Ele deseja propósito. Ele deseja o mover sobrenatural do Espírito Santo por meio de dons espirituais.
Ele deseja uma igreja que se levanta e é abençoada sim, mas é abençoada para abençoar com propósito e não que anseia para os seus próprios deleites. Se você não deseja este evangelho, talvez você não deseje o evangelho. Se existe outra igreja com um evangelho incompatível a esse que eu te apresentei, não, mas não é isso. Desde Cristo é só vitória, é só glória, eu posso, eu consigo. Cuidado. E agora eu quero convidar a igreja toda a se levantar. Eu quero que você feche os seus olhos. E em primeiro lugar, eu quero que você imagine o trono de Deus. Agora eu quero que com a sua boca você exalte o Senhor. Jesus, tu és Rei, tu és Senhor. Tu és o começo e o fim, Alfa e Ômega, Leão da tribo de Judá, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, merecedor de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. O Senhor merece, Pai. Agora eu convido você a se ajoelhar, quem puder, não tiver nenhum empecilho físico. E agora eu quero que você seja tomado por um espírito de humildade perante o Senhor. Que o seu espírito encontre nele o homem perfeito, Deus perfeito. E que você encontre as suas imperfeições, os seus pecados, as suas fragilidades. Comece a pedir perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Se humilhe perante o Senhor. Se humilhe perante o Senhor, perante a glória do Rei dos Reis, do perfeito. Aquele que é a luz e nele não há nenhuma trevas. Se humilhe, peça perdão por aquilo que o Espírito vai te dizer. Aqueles que terminarem esse momento podem ir se levantando. Senhor, nós declaramos que nós não aceitamos o espírito de soberba na sua igreja. Pai, nos enche de humildade para entender quem Tu és e quem nós somos. Clamamos por um cristianismo verdadeiro e que Te agrade. Que o Senhor encontre uma igreja que será exaltada. Que o Senhor encontre famílias que serão espiritualmente exaltadas. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, para que o Senhor encontre em nós filhos que serão abençoados para serem bênção,
filhos com o coração purificado, aqueles que se achegam ao Senhor, porque estamos certos de que nada pode nos separar do seu amor. Glorificamos o Senhor porque o Senhor é um Deus de graça, e o nosso relacionamento é sólido e constante, porque o Senhor não nos abandona nas nossas falhas, mas o Senhor permanece, porque o seu amor nos alcança todos os dias, as suas misericórdias se renovam no nosso meio. Porque o Senhor nos ama, e o Senhor é o meu melhor Pai que existe, o Pai que deseja que os seus filhos estejam no centro de uma boa, perfeita e agradável vontade, porque o Senhor não tem vontade de desgraça, de destruição, de morte como Satanás tem. Não, o Senhor tem um futuro muito melhor do que nós podemos imaginar. Igreja, se humilhe para que o Senhor te exalte. Senhor, eu clamo por uma igreja exaltada por Ti, pelas Suas mãos. Uma igreja que Te ama em primeiro lugar e ama o próximo como a si mesmo. Uma igreja que Te representa. Uma igreja que atrai a Sua glória, que prega um evangelho verdadeiro, que espanta as trevas, que resiste ao inimigo, que ele fuja de nós. Uma igreja próxima, que adora e que a sua adoração sobe como incenso suave. Uma igreja que não tem medo de pegar a sua cruz. Uma igreja que não tem medo de sofrer, porque sabe que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, porque nós sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Espírito Santo de Deus, queremos a Sua voz. Quando o Senhor deseja nos exaltar, nós desejamos. Quando o Senhor deseja nos exortar, nós desejamos. Quando a Sua vontade é como a nossa, nós desejamos. Mas quando a Sua vontade vai contra a nossa vontade, eu declaro que nós ainda desejaremos. Que Deus marque nesse aniversário da IA Church um novo tempo para todos nós. Que você possa carregar essa palavra como um desafio.